Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Que bom que você está nos ouvindo pela internet. Hoje nós vamos aprender sobre o ministério de oração. Eu quero deixar um texto base que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é um versículo tão pequeno, é uma frase tão pequena, mas que fala muita coisa para nós hoje como igreja, que é orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós precisamos muito como igreja, como povo de Deus, orar ao Senhor. Mas nessa manhã nós não vamos ficar falando apenas dos motivos pelos quais nós devemos orar. Nós sabemos que o ato de orar é um ato de amor, é um ato de fé, é também um mandamento da parte de Deus, mas a gente quer nessa manhã que o Espírito Santo colocou no meu coração para dar a direção para a gente realmente colocar à disposição a oração como um ministério. Porque muito tem se falado sobre oração, todos nós que somos cristãos sabemos que muitas vezes a gente não consegue orar, né? É um mandamento, é algo que gera em nós refrigério, gera em nós paz, gera em nós tantos benefícios, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Parece que é uma grande batalha contra, né? Parece que as palavras somem, parece que você muitas vezes não tem vontade, né? Até de orar. Parece que muitas vezes a gente não acredita no propósito da oração. Orar para quê? Já orei tanto, né? Ah, Deus sabe de tudo que acontece na minha vida, né? Para que eu vou orar? Deus sabe. E aí a gente acaba entrando num estágio assim de prostração, no estágio de inércia, de apatia. Isso gera em nós muitos males, isso gera em nós muita frieza, muito desânimo. E o diabo ele se preocupa bastante em fazer a gente se calar, né? Em fazer a gente ficar parado. E quando a gente ora, é exatamente o que acontece de contrário conosco. Quando a gente ora, a gente se alinha com Deus, a gente se permite encher pelo Espírito Santo, a gente se permite tocar nas vestes de Deus, a gente para desfrutar da presença do Senhor, tudo quando a gente ora. E quando nós não oramos, a gente é um grande boicote contra a nossa própria vida espiritual. É na oração também que muitas vezes a gente coloca em prática o que a gente aprende, coloca em prática, a gente começa a confessar a palavra de Deus. Quando nós estamos nos lamentando, estamos entristecidos, a gente acaba desabafando e no desabafo a gente confessa muitas vezes derrota, fracasso, né? Desânimo. E quando a gente ora, o Espírito Santo mesmo, isso é algo que a gente pode testificar. Mais do que uma teoria, é algo que a gente vive. O Espírito Santo nos inspira, né? Ele sopra dentro de nós a vida dele e a gente acaba se lembrando das promessas de Deus e aí a nossa boca começa também a confessar as promessas. Isso é poderoso. Tanto para nós, no momento em que a gente ora, isso muda o nosso ânimo, como também para o mundo espiritual. Porque tudo o que nós fazemos aqui nessa terra tem um efeito, né, na nossa carne, mas tem um efeito também espiritual. Então, dizem, né, que o diabo ele não fica muito assim, maravilhado, surpreso com as coisas que a gente faz, às vezes na igreja, com os nossos rituais. Isso não assusta, não impressiona, né? Mas o assusta, o incomoda bastante quando ele vê que a gente recebeu a palavra e a gente cobriu a palavra com a terra, né, com a nossa fé,
E aí quando a gente começa a produzir isso através da oração. Porque as outras práticas que nós vamos fazer, de evangelizar, de ensinar a palavra, né, de pregar, tudo isso é um efeito, é um sintoma de algo que acontece antes, quando a gente está orando, gerando dentro de nós algumas coisas, gerando dentro de nós o poder, deixando gerar dentro de nós a fé, e depois a gente vai repassando. Mas isso vai sendo gerado através da oração, quando nós estamos na presença de Deus, quando a gente se deixa tratar pelo Senhor, quando a gente se aquieta e fica quietinho ali e falando com Deus, ouvindo o Senhor, tudo isso acontece através da oração. Tem uma frase desse teólogo aqui, Bonhoeffer, né, que diz assim, ó: a oração intercessória é o banho purificador no qual o indivíduo e a comunidade devem entrar todos os dias. O Senhor Jesus, ele faz uma comparação da palavra com a água. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, né? O próprio Espírito Santo também é comparado com a água. Então, a oração, seja feita em nosso favor, ou em favor de alguém, em favor dos irmãos, da igreja, dos líderes, é também um banho, né? É também algo poderoso que tem a capacidade de limpar, de lavar. Quando a gente ora em favor de alguém, muitas vezes, espiritualmente falando, essa oração, ela tira algumas manchas nos relacionamentos, né? Ela vem como uma água, um rio, tão forte, tão caudaloso, que tem a capacidade de vir tocar as nossas vidas, primeiro a nós que estamos orando, intercedendo, e também tem o poder de alcançar aquela vida pela qual estamos intercedendo, e tem a capacidade de limpar, de levar para longe, muitas vezes uma influência maligna, muitas vezes um pensamento suicida, muitas vezes um pensamento de matar alguém. Então, a oração intercessória que a gente faz pelo nosso bairro, estava comentando com o pastor essa semana agora que passou, que só Deus mesmo para nos dar algumas vitórias, né? E a gente olha para a frente da nossa igreja hoje, a gente está podendo ter aula, uma tranquilidade, né? Desde que a gente começou a ITQ, a gente estava um pouco assim, receoso, se a gente ia conseguir dar aula lá, na sala da frente, a gente ia precisar ir para trás, porque, vocês se lembram de alguns dias atrás, né? Como estava a frente da nossa igreja, como estava a nossa rua, quando não era aqui, era na pizzaria ao lado, né? E aquele som alto, e aquela bagunça, e aquelas músicas horríveis, um volume insuportável muitas vezes, onde a gente estávamos tendo que cultuar com as portas fechadas, e mesmo assim, aquele som parecia que entrava na mente da gente, né? Era horrível, dava uma perturbação, e quantas vezes dava um nervoso, dava vontade de chamar a polícia, dava vontade de ir e, né, falar umas verdades. Vocês não estão vendo que aqui é um culto? Para que ouvir som nessa altura toda, né? Isso é provocação, né? Quantas vezes dava vontade de tomar umas atitudes humanas, né? E o pastor sempre falou, não é assim, né? Não é assim que as coisas vão se resolver. A gente vai acabar só arranjando mais de sabor. Não é assim, não é assim. E quando às vezes a gente orou aqui, né? E não é de hoje, hein? Sempre abre um negócio que traz bagunça, traz gente estranha, né? E aí vai, fecha, depois abrem de novo. E aí não foi diferente dessa vez. Nós oramos, né? E sem mais nem menos, né, irmãos? Está fechado, não. A gente está podendo ter um tempo aqui, desde que começaram as aulas. Nós estamos tranquilos para poder pregar a palavra de Deus, sem ficar disputando, né, com esses barulhos tão perturbadores que estavam vindo.
Então, essas orações que a gente faz, né, tem efeito. Deus está ouvindo e é Deus quem opera. Então, a gente não ora só por isso, para que a gente tenha tranquilidade no culto. Não é só essa questão, mas era a questão de virar um ponto onde pessoas também estão ali se drogando, né, bebendo até cair, vai voltar, compra as suas esposas, vai para a sua casa. Né? Então, é tudo isso. Então, a oração intercessória é um banho. É tão poderosa que todos nós, inclusive a comunidade, toda a igreja, deveria se banhar nela todos os dias, né? Orando pelos seus parentes, orando pelos seus cônjuges, orando pela sua comunidade, pelo lugar onde está, pelas suas autoridades, né? Pelo seu patrão. Todos nós deveríamos entrar nessas águas todos os dias. João Vianney diz o seguinte: a oração é o banho íntimo de amor no qual a alma mergulha. Falta de oração revela uma crise de afetividade. Oração, ela precisa de um motor que vai impulsionar essa ação, né? Essa atitude. O motor para a oração ser uma oração boa, pessoal, uma oração eficaz, né? Uma oração que realmente Deus ouve, o motor é o amor. Muita gente pensa que para ter uma oração forte, precisa ter muito poder, né? Muitas revelações, uma pessoa cheia de visões, e onde passa deixa seus sinais, mas uma oração forte não é aquela que é cheia de poder, é aquela que é cheia de amor. E quando a gente não ora, quando a gente, ou melhor, para de orar, porque às vezes a gente até começa. Muitos de nós gostamos de, até temos facilidade nas coisas novas, né? Então, você vai começar um novo projeto, você vai com gás todo. Vai começar um curso, você vai com gás todo. Mas aquilo, depois de uns dias, quem sabe uma semana, já começa a perder a empolgação, né? Porque a gente tem facilidade de ir para coisas novas, uma casa nova, um trabalho novo, uma roupa nova, um carro novo, né? Mas depois isso vai perdendo. Por isso que a gente precisa de ter ânimo, gostar das novidades, mas ser sempre gente também perseverante. A perseverança precisa fazer parte da nossa vida, em tudo, né? Às vezes o casal, quando está na fase da lua de mel, maravilha, por que eu não casei antes, né? Nossa, não sabia que era tão bom, que coisa boa. Mas depois que passa a fase da lua de mel e vem a fase da realidade. Aí fala, por que eu me casei? Por que eu não esperei mais? Tá vendo? É por isso que tem gente que casa e separa, porque essas situações são terríveis. Então, tem que entrar agora o momento da perseverança, né? do compromisso de verdade, né? Da seriedade, para que a gente não seja aquelas pessoas que começam um monte de coisa e não termina nada. Tem muitas pessoas que são assim. Começa, às vezes, está com 2 cursos fazendo ao mesmo tempo, com 10 projetos ao mesmo tempo, em andamento, mas não conclui. Não se conclui nada. Porque falta perseverança. E na oração, ela também é assim. Você começa com alegria, mas para você ser perseverante na oração, é mais do que uma decisão. Eu vou decidir orar, eu vou fazer um voto, eu vou orar por essa pessoa, eu vou orar pelo meu marido, todos os dias dessa semana, às 6 horas da manhã, eu vou orar pelos meus filhos todos os dias, durante esse mês, às 5 horas da manhã. Mas, para você manter isso, mais do que decidir ser perseverante, você precisa amar. Senão a gente para de orar. E quando se para de orar, na verdade está se mostrando que o amor já não está mais fluindo. Que o amor está sendo sufocado. Pessoas que
oram bem são aquelas pessoas que amam bem. Que amam. Então, eu preciso, para orar pelos meus filhos, eu preciso realmente amar os meus filhos. Eu estava ouvindo uma irmã falando esses dias que ela tem 4 filhos, a filha mais velha dela é uma menina. E ela percebeu quando essa menina estava com uns 10, 11, 12 anos, ela tinha dificuldade de abraçar a filha, ela não tinha vontade de beijar, de abraçar a filha, dizer que amava a filha. E aí ela começou a entrar no conflito, ela falou assim, meu Deus do céu, eu como mãe, está sendo difícil abraçar minha filha, beijar minha filha, o que está acontecendo comigo, né? E aí o diabo começou a soprar, falar assim, você não gosta da tua filha, você não gosta da sua filha. Mas como não gosto da minha filha, né? Que tipo de mãe que eu sou? E aí Deus começou a mostrar para ela que, na verdade, não é que ela não gostava da filha, é que ela não gostava dela mesma, porque a filha parecia muito com ela. Os filhos, os meninos, ela tinha assim, um amor tão grande, vamos dizer assim, uma facilidade em beijar, em elogiar, mas quando eu olhava para a filha dela, ela se lembrava dela. Naquela idade, ela não se gostava. Ela não se gostava nem dela na atual idade que ela tinha. E aí Deus precisou tratar nela primeiro, nesse trauma, para ela se aceitar. E assim ela olhar para a filha e não se projetar na filha e amar. Como a filha não era ela, era um outro ser. Então, para eu amar, para eu orar pelos meus filhos, interceder, eu também preciso aceitá-los, eu preciso amá-los, de verdade, de verdade. Para eu orar pelo meu cônjuge, eu preciso realmente amá-lo. E não, muitas vezes tem pessoas que têm orado pelo seu esposo, orado pela sua esposa, não porque ama, mas porque quer resolução de alguns problemas. Não é porque ama. É porque quer que Deus mude uma situação em que a pessoa está sofrendo. Nós estamos recebidos e-mails para intercessão e vi um lá interessante falando assim que eu quero, Senhor, que meu marido volte a ser o que era antes, aquele homem gentil, simpático, não esse grosseiro que ele está sendo hoje. Sabe? Então, esses tipos de oração não é que a pessoa ama o outro, é porque ela está sofrendo com alguma coisa, então ela quer que Deus mude aquela pessoa para que ela pare de sofrer. Então, até as nossas orações, os motivos de orações que a gente entrega, podem ser extremamente egoístas, pessoal. Podem ser por muitos motivos, menos amor pela outra pessoa. Porque nós vamos colocar especificamente o ministério da oração. Então, quando você ora pelo outro, é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção hoje, para que a gente ore pelos outros. Você que identifica que esse ministério, pratique, mas aprenda como fazer isso, né? Como que é o jeito de Deus até para orarmos. Muita gente quer que Deus solucione e realize seus milagres e sonhos. Muitas vezes não é só para que testifique que Deus operou na vida dele e porque reconhece que se o Senhor honrar, que se o Senhor fizer o milagre acontecer, Deus vai demonstrar o seu amor. Tem gente que quer receber alguns milagres, quer receber algumas bênçãos financeiras, só porque precisa mostrar para o outro que ele estava certo, que Deus é Deus na vida dele, sabe? Que ele é de Deus, só para mostrar para as pessoas também. Então, quando você vai orar por alguém, deixa o Espírito Santo te sondar para ver se você está orando bem. Como é que eu sei que eu estou orando bem? Se eu estou fazendo aquilo com amor, sendo o amor a minha motivação. Será que eu quero que os meus filhos sejam salvos? Será que eu quero que os meus parentes sejam salvos? Porque eu os amo, porque eu não posso nem pensar em eles morrerem sem Jesus. E o pior, né?
Não estou falando só de quando eles morrerem, mas passarem uma vida inteira desgraçado nessa terra, realmente desgraçada, sem a graça, e depois no fim ainda, né, passar a eternidade com o diabo. Será que é isso que eu não suporto? Que eu não quero de jeito nenhum? Ou é porque eles estão me fazendo sofrer de alguma forma? Então eu espero que eles, se tornando cristãos, eles vão melhorar um pouco a minha vida. Será que a gente quer que esse bairro aqui se converta? A gente quer mesmo que fazer um trabalho de formiguinha, gente, um por um? Será que a gente quer que ele realmente aceite Jesus, porque essa é a vontade de Deus, porque Deus vai se agradar, porque nós vamos ser uma grande família feliz? Ou é porque a gente quer que diminua os assassinatos, a gente quer viver num bairro um pouco mais sossegado, ou até um bairro que seja um pouquinho mais, que tenha um pouco mais de progresso? Quais são as nossas motivações? Para orarmos bem, precisamos amar por quem nós estamos orando. Mas e quando a gente ora por pessoas que a gente nem conhece, nem sabe? Como é que eu vou amar essa pessoa? Como vocês que têm pegado ali os pedidos de oração, o pessoal da internet, vocês nunca viram na vida, como é que eu vou... Eu não sei quem é, muitas vezes eu nem sei se esses pedidos que essa pessoa está fazendo é legítimo, se é isso mesmo que ela quer. Aí, você vai precisar de algo que é realmente sobrenatural, é o amor de Deus em você, pela alma, pela pessoa, e deixar Deus fluir através de você, para que você faça uma oração intercessória como você nunca fez antes, amando aquela pessoa que você não conhece, nunca viu, mas como se você conhecesse, como se você visse, realmente se colocando no lugar daquela pessoa, realmente pensando, mas se eu tivesse essa situação, se eu tivesse neste casamento, se eu tivesse nesse problema de enfermidade, e aí o Espírito Santo poder ministrar em você os dons, ministrar a palavra de conhecimento, para você muitas vezes ter visões, para você muitas vezes sentir até o que aquela pessoa está passando, e aí você ama a pessoa, e aí você ora bem. Se você deixar de orar, se você deixou de orar, perceba, será que é porque você mesmo não está em crise de afetividade? Será que você ama? Como é que eu vou orar pelo meu marido, que muitas vezes me faz coisas que eu não me agrado, né? Como é que eu vou orar muitas vezes por um filho que está tão rebelde e que me fala coisas que me ferem, que me machuca tanto, né? E aí a gente tem a tendência de não conseguir mais orar com convicção, orar com amor. Então, antes de continuar a ferro e fogo, com força, não, eu mesmo assim vou continuar, não. Deixa o Espírito Santo tratar em você para te trazer amor. Uma vez, uma pessoa falou assim para Deus na oração, falou: Senhor, eu estou orando pelo meu marido, mas ele não se converte, ele não muda nem um pouquinho, ele não melhora. Não é que ele não muda, ele nem melhora um pouquinho. Ele me trata super mal, e parece que quanto mais eu oro, mais ele fica grosseiro comigo. Eu não consigo mais, eu não vou mais orar por ele, Senhor, eu não vou mais. E aí ela ouviu o entendimento assim de Deus, falando assim: olha, ele é meu filho também, como você. Só que ele ainda não sabe disso, mas ele é. Então, se eu pedisse para você fazer o seguinte: cuida do meu filho, tenha amor por ele, como se estivesse fazendo isso para mim, porque é o meu filho. Muda um pouco? Você consegue orar um pouco melhor? Porque você está vendo que ele é meu filho, e ele está tão assim, eu coloquei você do lado dele para você ajudá-lo nisso, né? Será que você não pode olhar agora por esse ângulo? Sim, Deus, aí ficou, tá bom, fica melhor. E aí eu vou conseguindo ter mais paciência e olhar para ele e amá-lo, porque ele é o seu filho. Porque ele é o seu filho. Então, a gente precisa mesmo, de verdade. Olha, ser cristão não é fácil, hein? Não é fácil. Jesus coloca umas coisas pra gente assim que você, humanamente, você não consegue fazer. Por isso que o Espírito Santo é tão fiel.
Porque o que você faz até hoje, a maneira como você chegou aqui até hoje, aonde você está, realmente Deus que está te sustentando. Realmente é Deus que está sustentando as nossas vidas, para a gente estar aqui hoje, pessoal. Realmente a gente pode falar, Deus, Ebenezer, hein? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Porque sozinho, gente, a gente não faria o que a gente consegue fazer. Nós não faríamos as proezas que a gente faz. Não faríamos. É realmente o amor dele nos impulsionando. Porque você falar assim, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais acreditar nisso. Eu não vou mais orar por isso. Não vou. Não quero. E aí, você fica lá emburrado um tempo, chateado, brava, com Deus também. Meio revoltado. Aí chega uma hora em que Deus começa a falar com você, e você fica com os dedos assim, igual criança, não vou ouvir. Aí depois, uma hora, você se cansa de fazer birra. Igual as crianças também cansam de fazer birra uma hora. Ela grita, esperneia, até mais que ela cansa. E aí o Senhor respeita teu ritmo, você cansa, aí você fica só triste, não mais bravo, só triste. E aí ele vai falando com você com aquela maneira suave dele, de falar, amorosa, aí o amor dele te constrange, aí você chora pra caramba e... Senhor, me perdoa, vou tentar tudo de novo. Vou orar sim, Senhor. Vou obedecer sim, eu vou servir sim. Aí você faz de novo, né? Continua. Então essa paciência que Deus tem conosco, essa maneira que muitas vezes Ele nos carrega, às vezes nos empurra, vai sim. Igual a gente faz com os nossos filhos, levanta na hora, não quer, só mais um pouquinho, não, vamos. O que seria de nós se o Senhor não fizesse isso com a gente? Nós não estaríamos aqui hoje. É a obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa fidelidade, por Ele ser tão paciente com a gente. Glória a Deus pelo Senhor ver em nós potencial. Glória a Deus por Ele nos ajudar, nos sustentar, nos motivar, nos capacitar para a gente poder estar aqui hoje. Você está em pé, você quis vir à casa de Deus porque você ainda acredita. Você ainda acredita que Deus fala com você, você ainda acredita que há um motivo para você estar aqui nessa manhã. Você acredita que Deus ainda tem algo para te revelar, tem algo para te dar, tem algo para te capacitar, você ainda acredita. Tem gente que já apostatou, tem gente que já não acredita mais em nada, mas Deus está te sustentando, você ainda acredita, apesar de tudo. Apesar de tudo. Apesar de todas as coisas, apesar de todos os problemas, apesar de todos os conflitos, apesar de todos os ataques do diabo, apesar de todas as decepções, de todos os planos que não aconteceram ainda, os sonhos que não se realizaram ainda, você ainda continua firme. Graças a Deus por sua graça nas nossas vidas. Ame mais, para que você ore mais e melhor. Através do modelo de oração que Cristo nos deixou em Mateus capítulo 6, nós vemos algumas posições que a gente assume quando a gente ora. Abra lá, Mateus capítulo 6, versículo 9. O Senhor fala, quando você for orar, não use de vãs repetições. Não faça da oração também uma maneira de você se destacar, de se ensoberbecer, né? Como eu sou espiritual, o Senhor fala, não, procure ficar sozinho com Deus também. Fecha a porta do teu aposento e ore, para que o Senhor te ouça, te recompense. E aí ele diz assim também, portanto, vós orareis assim, no versículo 9 do capítulo 6. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós começamos a orar, Jesus, ele dá algumas... ele revela, na verdade, o que acontece com a gente quando a gente ora da maneira correta. Com amor a Deus, né? Mais do que maneiras corretas. A gente não está buscando essas maneiras, como chegar a elas. A gente quer saber como a gente vai cair nelas através do amor, né? Primeira coisa, a posição que você assume tem que ser de filho. De filho, primeira coisa. Pai nosso, que está nos céus. Pai, meu Pai. Você precisa olhar a Deus como um pai que Ele é. Nunca transferir para Deus ou projetar em Deus a figura de pai terreno que você tem. Os nossos pais terrenos, em sua maioria, eles querem os bens dos filhos, tem outros que não. Tem outros que não sabem ser pais. E não são pais, né? Não ajudam, não amam, não protegem. Fazem coisas terríveis com os seus filhos. Mas mesmo que os nossos pais terrenos queiram muito o nosso bem, eles também falham e às vezes produzirem alguns de nós coisas que a gente não gosta nem de lembrar, né? O erro que a gente não pode cometer é de projetar alguma decepção, alguma amargura que a gente teve com nossos pais terreno ao nosso Pai Celestial. De jeito nenhum. Porque Ele é um Pai que ama incondicionalmente, é um Pai que protege, que ajuda, que ensina, que sustenta e que nunca vai embora, né? Nós nunca seremos órfãos. Nunca. Mesmo quando a gente estiver aqui uns 70 anos, nossos pais já tiverem partido, pai e mãe, a sensação de orfandade deve ser uma coisa terrível. Mas assim, a gente sabe que nós nunca vamos ser órfãos do nosso pai. Ele nunca vai embora, ele nunca vai morrer, ele nunca vai nos deixar. Então você precisa, quando você for orar, lembrar, ele é seu pai. E que pai, que a gente não consegue nem descrever com as nossas palavras de qualquer língua dessa terra aqui. Pai, pai, pai. Você tem que assumir uma posição de filho. Quando você ora, você também tem que assumir uma posição de adorador. Santificado seja o teu nome. Ele é o seu Pai. E Ele também é Deus, digno. Somente Ele é digno de ser adorado. Adorado. Assuma essa posição de adorador a Ele. Ele merece todos os teus elogios, Ele merece toda a tua gratidão. Ele merece, Ele é digno de todo o seu amor, de todo o teu melhor, mesmo que o seu melhor seja tão pequeno para Ele, né? Mas que seja o seu melhor para Ele, porque Ele é digno dessa adoração, das suas riquezas, da tua sabedoria, de tudo que você possa oferecer para Ele. Quando você ora, você deve também assumir a posição de súdito. Venha teu reino, meu rei. Eu sou seu servo, seu súdito também. Estou inserido no seu reino. Entendendo essa diferença. Quem é súdito é dependente do rei. Você sabe que Ele que cuida de você, você sabe que é Ele que governa sobre você. Você sabe que as leis dele são boas para você seguir, para obedecer. Venha teu reino, eu reconheço que tu és rei. Quando você ora, você também assume a posição de servo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Tu és o meu Senhor. Meu Senhor. A tua vontade é sim melhor do que a minha.
Por mais que algumas situações a minha carne queira dizer que não, que a minha vontade é melhor. Por mais que muitas vezes o meu coração me engane também, queira me convencer de que a minha vontade é melhor. Que os meus sonhos são os melhores, mas não. Seja feita a tua vontade. Tua vontade. Porque eu sou seu servo, sua serva. Quando a gente ora ao Senhor, a gente também assume uma posição de dependentes. A gente reconhece essa posição. Reconheça que você é filho. Reconheça que você é adorador. Só Ele você adora, só Ele. Reconheça que você é súdito, servo e dependente de Deus. Não somos autossuficientes. Não somos independentes. Nós somos ovelhas e precisamos ser pastoreadas, precisamos do bom pastor. Se não for o Senhor, há muito tempo a gente já tinha sido consumido. Há muito tempo o lobo já tinha acabado com a nossa raça. Literalmente. Não ia existir mais ovelha. O diabo é como um lobo, né? Terrível, devorador, terrível. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Então a gente precisa do sustento dele na nossa vida. Sustento físico, sustento emocional, sustento espiritual. Dá-nos, Senhor, pão nosso de cada dia. Dá-nos esse sustento, essa vida em nós. Dá-nos essa sua palavra, essa tua motivação, essa sua vida realmente, pulsando, fluindo através de nós para que a gente fique em pé. Porque senão a gente vai ser só uma alma vivente, né? Só um ser. Mas para que a gente esteja em pé, para que a gente esteja realmente indo, avançando, vivendo, de fato, não só existindo, mas vivendo, a gente precisa desse sustento, que é Deus em nós. Somos dependentes. E também, para pecador, perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas dívidas. Assim como a gente perdoa os nossos devedores, né? Então você precisa assumir também que é pecador. Mas eu já tenho 30 anos de igreja. Mas eu já fiz tanta coisa pelo Senhor. Às vezes tem uns aí que pensam que Deus está devendo alguma coisa para ele. Sabe? Trabalhei tanto tempo, já segui aqui todos os treinamentos nessa empresa, neste lugar. Eu já trouxe tanto proveito para a igreja, para o teu reino. Eu quero subir na vida, Deus. Eu quero uma promoção. Eu quero aposentadoria com os benefícios. Porque já fiz tanta coisa. Ei, Deus está devendo coisas para... Tem gente que pensa, Senhor, como é que você permitiu isso? Eu estava te servindo, eu estava fazendo, eu fiz isso. E como é que você permitiu que acontecesse isso com a minha família? Com meu filho, com meu carro? Sabe, foi pregar, deixou o carro lá, roubaram o carro, Deus, como é que você permite? Sabe, me dá de volta, como se Deus estivesse devendo para nós. Ei, pecador é você, hein? Você é pecador. Deus não deve nada para você. Ele já fez tudo pela gente. Já nos deu tudo que a gente precisa. E a gente faz as coisas para Deus, não porque a gente vai requerer alguma coisa, um benefício com isso, por isso que eu faço. Não, você faz porque você deve fazer, que é o mínimo que a gente deve fazer, para tentar retribuir um pouquinho o que Deus fez por nós e pela nossa família também. Pela nossa família, mesmo que eles não reconheçam ainda, eles vão reconhecer um dia. Que Deus os ama também. E que muitas vezes levantou você primeiro.
para depois alcançar todos ali. Tem que começar por um. Mas olha, mesmo assim, mesmo que você saiba que você é coluna na tua casa, mesmo que você saiba que Deus muitas vezes começou a benfeitoria e as maravilhas através da sua vida. Ei, você é pecador, hein? Nunca se esqueça disso. Você precisa dele, do perdão dele. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente assume a posição aqui de que nós somos fracos. Só somos fortes quando estamos no Senhor, pessoal. Mas você precisa do Senhor para ser forte. Tem muita gente que acha que pode ser forte sem Deus. Ou como eu já falei aqui, acabei de dizer aqui, porque já consegui uma graduação, uma pós-graduação, mestrado e doutorado nas coisas de Deus. Por muito trabalhar, por muito estar, por quase morar dentro da igreja. Mas você pode estar até cheio de atividades, mesmo assim estar sem Deus. Você pode estar fazendo um montão de coisa por puro ritual, por puro banalização das coisas do Senhor. Por fazer de forma mecânica. E está sem o Senhor. E quantas pessoas, quando começam a obra de Deus, elas estão naquele amor e naquele temor. Então, elas oram, elas jejuam para fazer as coisas para Deus. Eu vou dar aula para as crianças, eu oro, eu jejuo, eu procuro, eu pesquiso. Isso vai nos primeiros meses. Aí depois passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, está 15 anos dando aula para as crianças. Né? Não ora mais, não jejua mais, porque já sabe tudo, está certo. Já decorei como é que se faz. Oração pelo cultinho, oração pelo lanchinho, oração para não sei o quê. Eu já sei as crianças como é que eu lido com elas. Não precisa mais do Espírito Santo para ensinar uma coisa nova. Porque também já fez todos os cursos que ela podia fazer para trabalho manual, para pedagogia com a criança. Ela já fez tudo, ela já sabe tudo. Entendeu? Desse assunto ela já fala de cadeira. E aí, não reconhece que precisa do Senhor para que não caia em tentação. Ele acha que é forte, acha que ele sozinho consegue lidar com as coisas espirituais. E aí ela vem preparada daquela forma mecânica, como se ela estivesse dando uma aula de língua portuguesa para uma escola secular, e ela está ali para ser uma pastora, um pastor de pequeninos. E esses pequeninos muitas vezes estão cheios de problemas, estão sofrendo um monte de coisas, estão sofrendo um monte de ataque do diabo, mas eu não estou sabendo porque eu não me preparei. Porque eu estou só olhando as coisas como letra, as coisas como humanas. E aí pode acontecer de uma criança ficar perturbada, possessa ou não. Só ficar perturbada e começar a perturbar a sala, e a pessoa não se preparou para lidar com aquilo, aí fica nervosa. Aí descontrola. Aí uma criança que estava perturbada conseguiu perturbar a sala inteira e não sabe lidar com isso, esqueceu como é que lida com isso, porque faz muito tempo que não usa a espada. Faz muito tempo que não entra nessas batalhas espirituais. Faz muito tempo que não faz uma oração intercessória pelos pequeninos. Então, pegou desprevenido. E aí, caiu. Aquele dia ali, teve derrota, espiritualmente falando. Não conseguiu semear. Não conseguiu influenciar. As crianças perceberam que a professora perdeu completamente ali a autoridade. Caiu na tentação ali, e o mal teve uma vitória nesse dia. Então, quando a gente começa todo dia, Senhor, todos os cultos que eu vou tem que ser como os primeiros, sabe?
Cada culto que a gente oferece, irmãos, quando a gente está servindo, e quando a gente está ali para simplesmente entregar o culto, tem que ser o melhor culto, pessoal. O melhor culto. Você nunca mais vai ter um culto de terça-feira que passou agora, de quinta que passou, e você também não vai experimentar outro culto como o domingo de hoje. Esse domingo aqui, dia 26, que dia é hoje? 27 de maio de 2012, nunca mais vai voltar para você viver de novo, para você tentar fazer um culto melhor. Vou voltar um pouquinho essa fita. Não vai mais existir isso. Toda vez que você for cantar um louvor, vai ser novo. Aquele momento não vai voltar mais. A ministração da mensagem que você vai entregar não vai voltar mais. Aquela pessoa que você vai acolher ali, pode ser que nunca mais entre aqui. Nunca mais entra aqui. Talvez você nunca mais veja essa pessoa na rua. Então, a palavra que você vai liberar para ela ali, o momento de você acolher aquela pessoa vai ser único. Você não pode não ter outra oportunidade para fazer isso. A mensagem que vai ser entregue hoje nunca mais vai ser a mesma. O apelo que vai ser feito, o propósito, a unção que Deus vai liberar nessa noite hoje, para as famílias e para os casais também, quem perder, quem não quiser, não vai receber isso de volta. Muitas vezes pode ser a única e a última oportunidade para mudar algumas coisas na família. Se não mudar agora, não muda nunca mais. Que pode ser que a gente não tenha mais muitos anos pela vida. Pode ser que a paciência do cônjuge já esteja por um fio. Pode ser que seja a última oportunidade para você reconquistar o respeito dos seus filhos. O respeito é readquirir o respeito e a admiração do teu cônjuge. Pode ser que não tenha mais oportunidade para fazer isso para frente. Então, temos que... Mas só faz isso. Só entra nessas empreitadas espirituais quem reconhece que é fraco. Os fracos, os pobres de espírito, é que entram no reino de Deus. Os pobres, os fracos. O que significa isso? Aquelas pessoas que reconhecem que precisam de mais de Deus na sua vida. Que reconhecem que nunca está bom, que pode sempre estar melhor no relacionamento com Deus, melhor no relacionamento com as pessoas. Eu posso ser melhor, eu posso amar mais, eu preciso amar mais, eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Como eu vou orar melhor? Quando eu amar melhor a Deus, quando eu amar melhor as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ser melhor. Mas não só porque isso é algo que motiva a gente, mas porque é uma verdade espiritual. A gente precisa passar da fase de menino e crescer. A gente precisa passar da fase de só tomar leite, começar a comer alimentos sólidos. A gente precisa passar da fase de só aprender e guardar e começar a compartilhar. Aprender e ser mestre naquilo. A gente precisa caminhar, continuar caminhando, porque se eu parar, o mar vai fechar sobre mim, eu morro junto com os egípcios. Na vida espiritual é isso, todo deserto, tudo aquilo que a gente vê acontecer ali na libertação do povo no deserto, toda aquela peregrinação no deserto. Toda aquela murmuração deles, na verdade, são sombras de coisas que a gente faz aqui também, porque a gente também está neste mundo. Deserto é símbolo de mundo. Faraó é símbolo de diabo. Deus nos libertou do domínio do Faraó. E nos tirou do domínio, do território do inimigo. Ou seja, onde ele fica tem domínio sobre a gente. Nós somos livres. Então que a gente aprenda a ser livre. Que a gente seja liberto, queira ser liberto da mentalidade de escravo. Que a gente queira que o mundo, que o Egito saia de dentro da gente.
É um clichê, mas é verdade. Deus já tirou a gente do Egito, mas tem gente que ainda tem o Egito dentro de si, que não quer tirar o Egito de dentro de si. Que sabem o que devem fazer de correto, que sabem que devem amar, que devem buscar o amor de Deus dentro de si, deixar o amor de Deus fluir dentro de si, mas que mesmo assim não fazem. Porque o Egito está ali, porque não quer se livrar do Egito. Porque Deus tem poder para tirar o Egito também, mas não quer, a pessoa não quer. Para querer tem que reconhecer, sou fraco, Pai. Eu sou fraco, Senhor. Eu sou fraco, meu Rei. Eu sou fraco, meu Deus, me ajuda. Tira porque senão eu caio em tentação. Tira porque senão eu vou ficar olhando as pessoas que caíram e vou descuidar da minha vida e caio também. Eu preciso estar na videira. Eu preciso que a tua vida, Deus, esteja em mim para que eu produza fruto, porque a vara sozinha, longe da videira, não produz absolutamente nada. Ela vai morrendo aos poucos, ela só está fadada a morrer, a secar. Não, eu preciso estar em ti, eu preciso estar em ti. Eu preciso permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Para orar é necessário que tenhamos amor no nosso coração. Por quê, irmãos? Olha isso, olha essa frase que interessante. É o coração que ora. Às vezes a gente acha que é a nossa mente, não é? É o coração. No coração da gente está a sede das nossas emoções. Mas não só das emoções, também das nossas vontades. Também do nosso entendimento. Na verdade, você pensa aqui, ó. E age aqui. Mas você pensa aqui. Dentro do teu coração você pensa. Você decide no teu coração as coisas. Sabia? Não é aqui não. Aqui o cérebro só manda fazer. Mas você decide tudo aqui, ó. Se você quer, se você não quer, se você vai obedecer, se você não vai obedecer a Deus. Se você vai fazer amor ou se vai fazer de qualquer jeito. É no coração que você decide as coisas. E aí meu cérebro manda que as minhas mãos, os meus pés e a minha boca efetuem. Então é com o coração que você ora. É a voz do coração que Deus ouve. E é ao seu coração que Deus responde. Você sente a convicção, não estou falando só de sentimento, de emoções. Você sente a convicção, você recebe a convicção de que Deus te ouviu no seu coração. Não é a sua mente que vai falar, positivo, Senhor, câmbio, entendi. Não é aqui. Você recebe, amém. É aqui, é a voz do seu coração que Deus vai ouvir. Porque muitas vezes a tua boquinha vai falar o que o teu cérebro está mandando. Mas o coração... Não é o que o profeta Isaías falava? Esse povo me elogia, me honra, até me faz sacrifícios, não é? As mãozinhas fazendo. A boca falando, Senhor, Tu és bom. Vai ao Senhor, porque o Senhor é bom. A boca falando aí. Mas Deus estava ouvindo um clamor mais alto, que não era da boca, vinha do coração. Ele fala, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tão longe. O coração está pensando outra coisa, está querendo outra coisa. A boca está até cantando que eu quero mais de ti. Que só o Senhor que me satisfaz. A boca está até falando isso, mas o coração está lá, não, Deus. Eu não concordo com o que o Senhor fez. Senhor, o negócio está demorando. Deus, eu não aguento mais. Senhor, tem misericórdia. Senhor, mata eu logo, vai, para acabar com esse sofrimento. Ou mata esse fulano para eu ficar livre, Deus. Para eu ficar livre, para eu ficar livre. Mas está falando.
Seja o seu amor derramado na minha vida, papai. Ai, como eu quero te amar mais, Senhor. Como eu quero amar mais as pessoas, Deus. Pastor pregando aqui, né? Sobre Lucas 6, né, pastor? E questões de perdoar, de amar inimigo. E aí você pode até ler ou ouvir o pastor pregar e falar assim. Você pode tomar 2 decisões na sua vida. Fala assim, amém, eu recebo, eu quero essa unção para amar o meu inimigo. Eu quero receber essa unção para orar pelo meu inimigo. Ou você pode ficar assim, Senhor, pula essa. De repente a sua boca pode falar assim, eu quero, eu recebo. Mas o teu coração fala assim, não, eu não quero, eu não recebo. É melhor que você fique calado. E no teu coração você vai ali, Deus, vai tratando ele aí para que ele queira. Eu não estou querendo no momento. Eu estou sentindo que ele não está querendo no momento receber essa verdade. A gente está sentindo uma resistência forte, entendeu? Mas o Senhor falou, então me ajuda. Vai, Senhor, liberando teu amor sobre mim para que eu consiga, sabe, fazer isso de uma maneira natural, né? E não tão forçada. Não quero isso. Então é melhor que você fique quieto, porque é no teu coração que você está decidindo as coisas. É o teu coração que ora. É a voz do teu coração que Deus ouve, não o que você sai da sua boca. E também é o teu coração que Deus vai responder. Amém? Ora bem, quem ama bem. Olha que resumo maravilhoso do Samuel Coleridge. Ora bem, quem ama bem. Será que a gente está orando bem aí? Estamos amando bastante? Estamos amando bastante aí o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos parentes, nosso bairro, nossos líderes, nossa igreja? Será que a gente ama tanto, por isso que a gente ora tão bem? Vamos amar mais, pessoal. Precisamos mais do amor de Deus. O que acontece quando oramos? 1 Crônicas 29, 14. Vamos abrir? 1 Crônicas. Esse texto é lindo, gente. Como é lindo. Palavras de Davi aqui. Quando ele estava ajuntando tesouros para a construção do templo, quando ele estava juntando do seu próprio tesouro pessoal, e Israel estava trazendo também para deixar para que Salomão construísse, e ele fala o seguinte: porque quem sou eu e quem é meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Tudo vem de Deus, pessoal. Tudo que você dá para Deus, na verdade, você está devolvendo da própria mão dele, ó, porque é ele que dá. Então, quando você ora, quando você tem esse momento de relacionamento com Deus, o que é orar? É conversar com Deus, é dialogar com Deus, é pedir para Deus, é buscar a Deus, é estar na presença de Deus. Tudo isso é oração. E quando você faz isso, está na presença dele, deixando teu coração falar, você cai... a consequência da oração da nossa vida, uma delas é essa: você ser grato ao Senhor. É gerada em nós gratidão a Deus quando a gente ora. Quando nós oramos, nós também descobrimos os tesouros de Deus. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Que combate é esse? Em oração, que a gente já tinha visto, hein? E por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento dos
mistérios de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quando a gente ora, nós também temos acesso aos tesouros de Deus. Ele revela para nós, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento, nos dando revelações, nos dando também iluminações, as coisas já reveladas da palavra de Deus, você vai entender melhor. Tudo isso acontece através no momento das orações. Bênçãos são liberadas quando nós oramos, você acredita nisso? Olha que interessante. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As palavras de Jesus aqui. Olha que interessante a sequência de como as coisas acontecem, como elas estão ligadas. Se estiverem em mim, o Senhor Jesus é o teu único Senhor e Salvador? Você está nele? Você entrou para a família dele? Você nasceu de novo? Você está nele? Se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós. Então, Jesus é a rocha, onde você está construindo a tua casa, tá certo? Mas você vai levantar um edifício para Deus, a tua vida. Você vai construir um palácio para Deus. Você tem a rocha que é Ele. Mas a rocha você vai ter que construir agora, em cima dela. Então, como é que você vai construir a sua caminhada com Deus? Ouvindo a palavra, obedecendo a palavra. Ela tem que estar em você, a palavra. Então, você começou. Está no Senhor, nasceu dele. Bom, Jesus é a rocha. Agora você tem que começar a construir e fazer a tua parte. Aí entra o teu potencial humano. Começa a buscar a Deus, começa a conhecer mais de Deus, através da palavra do Senhor. As palavras de Deus têm que estar em você. Quando as palavras de Deus estão em você, não para aí. Por isso que muita gente erra. Ela acha que só vir na igreja e ouvir. Bom, eu vou ouvir a palavra, minha fé vai aumentar, não é? A minha fé vem por ouvir a palavra, tá bom, mas calma aí, agora você tem que fazer mais alguma coisa. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Oração. Recebe a palavra para fazer algo com ela. Você recebe aqui uma promessa de Deus, que vai acabar a monotonia na tua vida, que o novo chegou. Aí você vai chegar para a tua casa, vai voltar para a tua casa, vai voltar para o teu trabalho e falar, Senhor, mas ainda está uma monotonia. Senhor, ainda estou me sentindo como a Isabel e o Zacarias, hoje só vem da terra. A terra não, a areia, mudando de lá para cá. Cadê, Senhor? Oração, pessoal. Agora você vai começar a orar e ficar confessando a verdade que Deus colocou no seu coração, e não o contrário. Agora na oração você vai falar assim, Deus, você já falou, estou te louvando, estou te dando graças a Deus, porque o João Batista já está sendo gerado em mim. Daqui a pouquinho, já vou perceber isso. Daqui a pouquinho eu vou começar a ver minha barriga crescer. Confessa, ora, aquilo que o Senhor já revelou para você e não o contrário. Não fique vivendo como se você não tivesse recebido nenhuma revelação, como se a palavra não estivesse em você. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bom, se a minha vida está no Senhor, gente. Se eu estou agindo de acordo com o que a palavra de Deus me revelou, se eu estou pedindo de acordo, é claro que vai acontecer. É claro que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas oram sem estar no Senhor e sem estar de acordo com a palavra que Deus entregou. Aí não acontece. Mas é o mesmo versículo que fala. Esse versículo, ele respalda o outro que fala, pedireis tudo, segundo a vontade do Pai, também vos será feito. O apóstolo João falando em uma de suas cartas. Aqui está no Evangelho, e depois uma das suas cartas ele fala do mesmo princípio. Se for da vontade de Deus, também vai acontecer, você também vai receber. Então, quando eu oro, bênçãos são liberadas. Quando eu deixo de orar, significa que eu mesma estou lá fazendo, não estou possibilitando que o céu se abra sobre a minha vida, nem orei. Devo orar para que elas sejam liberadas.
Romanos 5:5 diz assim: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como eu vou orar bem? Como é que eu vou colocar o meu ministério a favor da igreja e esse ministério vai ser frutífero, esse ministério vai abençoar as pessoas? Como? Se eu tiver amor de Deus no meu coração. Mais do que uma oração eloquente, mais do que uma oração que eu aprendi que deve ser feita assim, assim, assim. Primeiro com glorificação, depois com louvor, depois com ação de graças, depois com confissão de pecados, depois isso, depois aquilo, e aí eu chego na ápice da oração. Nada disso. Eu não preciso ficar preso nisso. Eu só preciso que a minha oração esteja carregada de amor. Pela pessoa pela qual eu estou orando e por Deus. Senão eu ia ficar aqui falando, gente, olha, a oração no culto é assim, tá? Comecem com uma oração que elogie Deus. Que é a oração de louvor, de ação de graças. Depois, gente, a gente vai passar da oração do louvor. Elogiou bastante Deus? Olha que coisa ridícula, ficar trazendo para essa forma. Elogiou bastante. Será que Deus está satisfeito? Já está feliz com a gente? Agora a gente vai começar a poder pedir. Vamos na oração das petições. Aí coloquem, orem, coloquem todas as súplicas de vocês. Tá bom? Depois a gente vai para a oração de confissão. Depois a oração da bênção apostólica, que pode ir embora, está tudo abençoado, maravilha. Mais que isso, gente. Mais que isso. Vamos na motivação. Vamos na motivação. Quando você for orar por alguém para libertar, você não vai precisar ficar lá sabendo da vida regressa dela. Olha, teu pai fazia isso, quem mais fazia isso? Seu tio também fazia isso, também tinha problema de álcool, quem mais tinha... Ai, meu Deus do céu, aí para chamar todos os demônios, para expulsar um por um. Esse, vai embora, Zé Pilintra, vai embora você agora, Maria Mulambo, vai embora... Para depois a pessoa ser liberta e agora você está liberto. Não. Você está livre para você entender hoje que você precisa para que a sua oração seja recebida e aconteça e que você ama essa pessoa que você vai orar. Quando chegar uma pessoa ali não tão bem cheirosa e não tão comportada e educadinha, você vai orar por ela e falar assim, mas eu vou expulsar esse demônio aqui para parar de atrapalhar esse culto. Eu vou me encher de autoridade e saio. Calma aí. Antes de fazer isso, olha para o rosto dessa pessoa, vê o que Deus vai fluindo aí através de você primeiro. Será que é isso que essa pessoa precisa receber agora? Às vezes é, às vezes não é. Não estou falando que você não vai expulsar demônio, mas eu estou falando que você precisa olhar para a pessoa. Ver uma pessoa atrás daquela carcaça de pessoa viciada, de mendigo, de pessoa que não toma banho, de pessoa às vezes está aí porque buscou isso, porque largou a família, porque não presta. Tentar deixar o amor de Deus fluir para que você consiga ver de fato. Não deduzir, mas ter visão. Será que essa pessoa não precisa, de repente, receber uma atenção só? De repente ele só quer uma atenção. E não já chegar e falar assim, o que você quer? O que você está fazendo aqui? Já ir cercando, assim, vamos gente, vamos cercando ele aqui. Ó. Fica ali, ó, dali para lá, vamos cercando. A pessoa percebe isso. Já sabe, não sou bem recebida aqui. Ame. Eu tenho certeza que se você olhar para ela e amar essa pessoa, não ter medo dela, né, também, né? Amar. A oração que você fizer para essa pessoa realmente vai ter fruto. O amor de Deus está derramado em nosso coração. Está em nosso coração. Esse amor ágape, que é o amor de Deus, pessoal. O amor de Deus, ele derramou no nosso coração. E aí é que está. Essa qualidade de amor está focada na natureza daquele que ama. E não no mérito de quem é amado. Muitas vezes a gente comete esse erro grosseiro de falar assim, não merece minha oração, tá vendo? Sabe, meu marido me tratou mal, eu vou orar por ele ainda. Meu filho está super bocudo, pastora.
Esse menino esqueceu que até tempo atrás eu que trocava a fralda dele, agora está achando que ele é o rei do mundo. Está achando que pode me tratar mal, está achando que pode levantar a voz para mim e eu vou ouvir aqui que eu tenho que orar por ele ainda. Eu já orei bastante. Na verdade, não é que ele merece tua oração. Esse amor derramado no nosso coração para orar está na qualidade do amor de Deus. É porque você ama que você faz, não porque ele merece receber. Ele não está te dando amor mesmo. Mas porque você tem para dar, você faz. É o amor autodoador. Mesmo que o outro, muitas vezes, olha aquilo, para aquela pérola que você produziu e olhe com desdém. Mas você produziu aquilo para ele. Aquela pérola ali você produziu com muito sofrimento, entendeu? Com muito choro. Aí você produz aquilo, oferece à pessoa, olha, eu estou te dando o meu amor, eu estou te dando o meu perdão. E a pessoa olha aqui, só isso? Considera como nada. Como uma pérola colocada no focinho de um porco. Aí você vai falar assim, está vendo, Deus? Em vão, hein? A pessoa nem percebeu o teu agir. Olha, Deus, a pessoa nem percebeu o teu amor e o meu amor. Não vou mais fazer, não. A qualidade do amor está focada na natureza deste amor, de quem está dando e não de quem está recebendo. E é assim em muitas coisas na nossa vida espiritual, pessoal. A gente ama porque Deus derramou o amor dele para a gente amar. A gente perdoa porque Deus nos ensina a perdoar, não porque a pessoa merece perdão, mas também para que eu não fique atormentado. Por isso que eu perdoo também. Porque Deus falou que é melhor para mim. Porque Deus falou que o perdão, ele quebra, ele rompe barreiras. Porque Deus falou para mim que o amor sara feridas profundas. Porque Deus falou para mim que dar é melhor do que receber. Porque sempre tem alguém precisando receber alguma coisa. E se eu der, eu vou suprir a necessidade daquela pessoa como ninguém fez antes. Porque sempre vai ser benéfico dar. Porque sempre vai ser benéfico servir. Por isso que eu faço. Não porque merecem. Não porque eu vou receber reconhecimento disso. Quantas mães aí fazem tantas coisas pelos filhos, pelos maridos e ninguém nem reconhece. Às vezes a mãe fica lá um tempão fazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Demora umas 3 horas para fazer aquele lombo assado, aquela coisa toda, para a família devorar em 15 minutos. 15 minutos, olhe lá. Para devorar. Valeu, amor, obrigado. Levanta da mesa, não tinha nenhum prato. Estava bom. Só podia pôr um pouquinho mais de sal aqui, mas em geral estava bom. Quando se falar, obrigado, né? Se falar. Aí o que a mãe faz depois de uma coisa dessa? Vamos para o banheiro chorar, né? De raiva, de desgosto, né? Ou vamos quebrar a casa, né? Resolve? Vai resolver? Vai, exato. Né? Então então eu não vou fazer. Então eu não faço, né? Vou fazer nada. Quer cueca? Lave a cueca, põe para secar e depois você vai usar. Quer meia? Lave você. Não é? Para você cair em si, que aqui não é a casa dos Jetsons, que cair em si, que quando você abre a gaveta, não pulam roupas limpas. Para você cair na real. Então não vou fazer mais nada, eu vou fazer greve. Será que é assim que resolveria? Ou é melhor que a gente tenha o raciocínio de que a gente tem que servir e amar incondicionalmente, mesmo que a gente não receba em troca? É mais libertador, pessoal. Você fazer, Senhor, eu estou fazendo para ti, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então, eu abro mão do meu direito
de ficar brava, eu abro mão do meu direito e deixo o Senhor resolver isso, tá bom? Deixa Deus resolver esses tipos de situações. Ah, Deus sabe resolver. Deus sabe. Então, ame. Não porque estão merecendo, mas porque Deus derramou o amor dele no seu coração. Ame mais a Deus e as pessoas por meio de suas orações. Quem nós estamos amando através das orações, pessoal? Como eu falei aqui, às vezes você está na igreja e aquela pessoa você só vai ver uma vez na vida. Você, diácono, diaconisa, nós pastores, vamos ver só uma vez aqui. Ela pode nunca mais voltar. Será que eu estou amando essa pessoa através da minha oração? Vem aqui, quero orar com você. Você precisa de alguma coisa? Vem aqui, eu vou orar. E aí a gente está derramando tudo que a gente quer de Deus para a vida daquela pessoa. Você olha e está vendo que ela está precisando ser liberta do álcool. Você olha para ela e está vendo que ela está precisando ser liberta do cigarro. Você olha para ela que ela está precisando, vivendo que ela está precisando ser liberta de uma depressão. Você olha para ela e percebe que ela está precisando, que ela está perdida, que ela precisa, se ela encontrar Jesus, se ela receber Jesus, ela vai ser a pessoa mais feliz da terra. E você olha e quero orar. Eu quero liberar isso sobre você. A gente está amando as pessoas assim? Dessa forma? Ou está tímido nessa parte? A outra pessoa vai fazer, ou eu não sei fazer. Não. Essa é a maior demonstração de amor que você pode dar. E aí você pode não ter recurso para oferecer para aquela pessoa, mas a oração você pode. Então a gente tem para dar. Se não estamos dando, é porque não queremos dar. Estamos sendo avarentos. Mensagem de domingo, vamos fazer o quê? Abra a mão. Abra essa mão. Põe lá na cabeça dessa pessoa. Põe no coração dessa pessoa e abre teu coração. Também, a gente pode fazer isso pelos nossos netos, né? Meus futuros netos, bem para frente. Você, sabe? Pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, para esse teu colega de trabalho, gente. Alguém já teve experiência aqui de ter uma pessoa, ou no trabalho, ou na escola, sei lá, na vizinhança que não gostava de você e depois se tornou um amigo? Você já teve essa experiência? Não? Eu já tive essa experiência, umas 2 vezes na minha vida. De pessoas que na escola não gostavam de mim e eu também ficava na minha, né? Achava que não gostava, então... Depois fui conhecer e me tornaram-se minhas amigas. Então, muitas vezes vai acontecer isso com você. Pode se tornar um filho teu na fé, essa pessoa. Pode se tornar um colega de ministério seu. Mas, ei, gente, a gente tem que amar. Amar. Como eu vou demonstrar isso? Como eu vou colocar esse amor em prática? Olha, ore por essa pessoa. Eu já resolvi problemas na minha família. Resolvi não, Deus resolveu. Através de oração de amor também. Comecei a orar para essa pessoa. Nem sabia, no início nem sabia muito bem por que eu estava fazendo aquilo. Hoje eu tenho completo entendimento do porquê. Né? Amando aquela pessoa através da oração e essa pessoa, sabe, parou de ser impedimento, parou de desconfiar de mim, parou de criar mal-estar, assim, através do amor na oração. Eu quero terminar essa aula hoje fazendo o quê? Orando. Quero pedir para você orar comigo. Vamos orar com o nosso coração nessa manhã. Amém? Fique do jeito que você se sentir mais confortável. Vamos fechar os nossos olhos e deixar nosso coração falar com Deus nessa manhã. Amado Senhor, queremos te entregar, Pai, nesse momento a nossa devoção. Queremos entregar a Ti
esse ensinamento que o Senhor colocou nas nossas vidas. Queremos declarar, Pai, como é importante, Deus, receber a Tua revelação, a Tua iluminação. Como é importante, Deus, que o Teu Espírito sopre dentro de nós, Pai, a Sua vida. Nos inspirando neste momento, Pai, a orarmos bem. Oh, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que as nossas orações sejam reformuladas, sejam melhores, Pai. Te peço também, Deus, perdão pelas vezes que a gente orou só com a nossa boca. Pelas vezes que a gente orou, Senhor, só porque entendíamos que era uma obrigação, um dever. Perdão pelas vezes que a gente orou só porque a gente tinha medo, Pai, de não orar. Pelas vezes que a gente orou, Senhor, só porque a gente queria ser livre, Pai, de alguma coisa. Ser livre das perturbações do diabo, Pai. Ô Senhor, perdoa, Deus, pelas vezes que a gente orou por motivos egoístas. Por apenas querer que sofrimentos fossem retirados das nossas vidas. Senhor, perdão pelas orações que fizemos sem amor, Pai. Eu imagino como isso tenha te ferido, porque não é assim. Não é assim que devemos agir, não é assim que o Teu povo deve agir e oferecer ao Senhor. As nossas orações têm que ser como aroma, como um perfume agradável a Ti, Deus. Perdão pelas vezes que a gente entregou, Pai, maus cheiros para o Senhor, Deus. Nós queremos que as nossas orações, nossas intercessões sejam incensos sempre agradáveis. Queremos que as nossas orações sejam também mais constantes, Pai, diante do Senhor, Deus. Perdão pelas vezes que a gente se calou, pelas vezes que o Senhor nos chamou e a gente não quis ir. Oh, Senhor, perdão pelas vezes que o diabo quis calar nossa boca e a gente cedeu, Pai. Nós não queremos mais dar essa vitória para Ele. Não queremos que Ele tenha essa vitória, esse gostinho sobre a nossa vida, Pai. Porque quando a gente ora, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo, que ouve, que abençoa. Perdão pelas vezes que a gente, ao invés de usar os nossos lábios, Senhor, para confessar diante de Ti as nossas dificuldades, a gente apenas usou nossa boca para lamentar para outros, Deus. Não, Deus, nós queremos, Senhor, queremos colocar tudo diante de Ti. Não queremos esconder nada. Não queremos, meu Deus, nos fazer de forte, Senhor. Nós queremos nas nossas orações assumir, reconhecer quem nós somos, Senhor. Tu és nosso Pai maravilhoso. Nós queremos Te adorar. Nós queremos declarar e viver como servos também, como Seus súditos, Senhor. Queremos viver, Senhor, reconhecendo que sem Ti nada somos, como somos dependentes de Ti. Reconhecemos diante do Senhor as nossas fraquezas, reconhecemos diante de Ti os nossos pecados, Senhor, que cometemos individualmente e cometemos coletivamente também, Pai, com a igreja, Senhor. Nos perdoa, Deus, porque a gente muitas vezes está numa crise tremenda de afetividade, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor intervenha, Pai. Oh, e faça-nos ver como nós somos, Deus de verdade. Faça-nos ver, Senhor, que nós fomos transformados, restaurados, Senhor, para amar a Ti, acima de todas as coisas. Amar a Ti em primeiro lugar, Deus, e amar o nosso próximo, Deus, como amamos a nós mesmos. Oh, Deus, em nome de Jesus, quebra toda essa crise, Pai, que se instaurou nos relacionamentos aqui, nos casamentos aqui representados. Oh, Deus, que se instaurou aqui nessa igreja, meu Deus. Que se instaurou da igreja, Deus, nessa nação e neste mundo, Pai. Oh, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor amado, abrigar no nosso coração o egoísmo. Não queremos abrigar no nosso coração as invejas, as divisões, Pai. Nós queremos amar.
Eu declaro, Deus, eu profetizo, eu concordo, Deus. Eu sei que o seu amor está derramado nos nossos corações, Pai. E nós não queremos sufocar este amor. Nós queremos colocar este amor para fora. Nós queremos multiplicar este amor, Deus, a Ti e as pessoas que conhecemos. E as pessoas que ainda não o conhecemos, meu Senhor. Perdão, Deus. Perdão por muitas vezes parar de orar, porque paramos de amar, Deus. Em nome de Jesus, reaviva, Deus. Reaviva essa chama. Sopra, Espírito Santo, para que esse fogo aumente, Pai. Para que a gente volte a amar. Ou para que a gente entenda o que é amar, Deus. O que é amar o cônjuge. O que é amar os filhos. O que é amar os nossos irmãos da igreja. O que é amar as almas, Deus, com o amor ágape, Pai. Em nome de Jesus, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, Deus. Precisamos do Senhor para amar, Deus, como devemos, Pai. Esse amor que quebra as barreiras. Com essa unção que quebra todo jugo, Deus. O amor é irresistível. O teu amor, Deus, em nós é irresistível. O inimigo não fica no lugar onde o amor é real, Pai. Onde o amor é abundante. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és também o Espírito do amor. Tu és amor, ó Deus. Esteja conosco, Senhor. Esteja entre nós. E eu não posso deixar de pedir, Senhor, também por aquilo que nós vamos fazer nessa noite, por aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu servo, do pastor Marlon, Deus, para o que nós vamos começar esse propósito, esse passo de fé que nós vamos dar, Deus, esse propósito bem específico, com relação aos casamentos aqui, Pai, com relação às famílias. O Teu amor precisa reinar, Senhor, porque senão, Deus, se o Senhor não edificar a casa, a ruína vai ser grande, Pai. E nós declaramos, eu declaro, Deus, em nome dos nossos irmãos, todos os casamentos aqui, nós precisamos de mais do Senhor. Nós precisamos de mais a Tua presença, mais o Teu amor ágape, Senhor, nos nossos relacionamentos, nos nossos lares, nos nossos leitos, nas nossas mesas, Senhor. Precisamos de mais de Ti. Reaviva o verdadeiro amor, não a paixão, porque ela é passageira. E ela também, Senhor, é efêmera. Mas nós precisamos do Teu amor, Deus. Que esses casais que vão ter a coragem, Deus, de se posicionar, Pai. De buscar de mais de Ti, Senhor, do Teu amor nos seus lares, Pai. Que a fé deles seja honrada, Deus. E que a gente viva, os casamentos vivam aqui, Pai amado. Um amor nunca antes experimentado, Deus. Para que todos vejam que o Senhor fez isso. Para que nenhum homem, nenhuma mulher tenha essa honra, Pai. Para que todos vejam que foi o Senhor que fez, que foi o Senhor que restaurou. Que foi o Senhor, meu Deus, que alicerçou. Que foi o Senhor que curou, Pai. Que foi o Senhor que retornou para aquela casa, Deus. Que todos vejam, os cônjuges, os filhos, Pai, os parentes, os ímpios, toda a igreja. Porque o Senhor não vai se deixar escarnecer. Ninguém zomba do Senhor. E aquilo que o Senhor manda fazer, o Senhor cumpre, o Senhor respalda, Pai. Que esses casais corajosos, Senhor, que vão se posicionar nessa noite, recebam os frutos, para que todos vejam, Deus, que só o Senhor é Deus. Que o Senhor Deus é amor. É amor. E que quando o seu amor age, Deus, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir, Pai. Oh Deus, queremos que a Tua luz brilhe, queremos que o Teu nome seja santificado, Deus, através, Pai, de tudo que nós estamos fazendo, Deus, seja para louvor, para a Tua glória, para a Tua honra, para que o Seu amor reine nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, nas nossas famílias, nos nossos filhos, e que esse amor, esse fruto permaneça. Para a glória de Deus, nós oramos, Senhor. Nós oramos e tomamos posse, Pai, do Teu amor em nós. E eu peço também ainda, Pai, para aqueles irmãos que estão aqui comigo na igreja, que estão na internet, e que sabem que devem orar,
que têm amor, Deus, na oração, que eles não escondam o seu ministério, Pai. Que eles pratiquem, que eles coloquem esse serviço, Pai, em prol da tua obra na tua igreja, em prol dos crentes, em prol da família de Deus. Desperta, Senhor, coloca em pé, Senhor amado. Levanta, meu Deus amado, essas pessoas que são intercessoras, essas pessoas que amam, Deus. Aumenta esse amor, Pai, na vida deles. E aqueles que não foram despertados, sejam despertados para amarem através das orações. Em nome de Jesus. Amém.